Olá! Longe dos olhos da maioria das pessoas, uma devastação em grande escala acontece nos oceanos em todo o planeta. A perda da biodiversidade marinha, ou seja, dos peixes, mamíferos e corais, prossegue numa escala sem precedentes. Isso significa que algumas espécies estão reduzidas a níveis críticos. Alarmados com o ritmo da degradação, cientistas integrantes de uma das maiores organizações de defesa do meio ambiente divulgaram um alerta vermelho sobre as espécies mais ameaçadas. O documento revela o quanto a vida na Terra está se deteriorando e o pouco conhecimento que se tem desse fato. A matéria de capa de hoje trata da devastação nos mares. Fique com a gente. Mais de 400 espécies de peixes estão sob alto risco. Mais de 1.000 correm algum tipo de perigo e 60 foram extintas ou estão à beira da extinção. Esse é um resumo bem rápido da situação atual dos oceanos. O relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza é o mais abrangente documento sobre o assunto já divulgado até hoje. A conclusão principal é de que a pesca em escala industrial, um setor que fatura 100 bilhões de dólares ao ano, tem impacto devastador sobre a vida nos oceanos. Outro relatório, esse da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, alerta que frotas cada vez mais modernas e com maior capacidade de captura e armazenamento estão simplesmente dizimando a fauna marinha. Os técnicos da FAO esclarecem que esse alerta pode parecer exagerado, mas lembram que vem dizendo o mesmo há muito tempo e ninguém presta atenção. Resumindo, eles dizem que um grande número de países com frotas modernas capturam quantidades cada vez maiores e ainda descartam os peixes pequenos sem valor de mercado. O professor do Departamento de Física da USP, Paulo Artacho, alerta ainda que a pesca não é a única ameaça para a vida marinha. Com o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, os oceanos estão ficando mais ácidos. A acidificação dos oceanos aumentou 30% ao longo dos últimos 100 anos e está aumentando rapidamente. Isso altera toda a cadeia de fitoplânctons, isso altera toda a cadeia alimentar e isto faz com que a quantidade de oxigênio dissolvido na água dos oceanos esteja diminuindo. Então, diminuindo a probabilidade de sobrevida de várias espécies mais sensíveis nos oceanos. A temperatura dos oceanos nos últimos 150 anos aumentou cerca de 0,7 graus centígrados. Então, além de eles estarem ficando mais ácidos, eles também estão aumentando de temperatura. Isso afeta particularmente os corais, por exemplo. Isso afeta os micro-organismos críticos na cadeia alimentar, e isso afeta as espécies que são mais dependentes da quantidade de oxigênio dissolvido nos oceanos. Então isso tem um impacto enorme sobre toda a vida oceânica e, obviamente, como o oceano está integrado no sistema climático terrestre, o papel dos oceanos no clima terrestre é criticamente importante. E isso é um processo que nós temos que estancar, isso é um processo que nós temos que regular, se nós desejarmos que as próximas gerações possam, por exemplo, ter nos oceanos um parceiro para a sobrevivência da espécie humana. Quanto mais raro, mais procurado e mais valorizado no mercado. Um círculo vicioso aumenta o risco para a espécie mais ameaçada, o atum azul. Este é o mercado de Tsukiji, em Tóquio. Todas as madrugadas ali se cumpre o ritual de leilão do peixe mais procurado pelos apreciadores de sushi em todo o mundo, o atum azul. Este ano, um único peixe foi vendido pelo preço recorde de 736 mil dólares, perto de R$1,5 milhão. Isso mesmo,
Um único peixe pode valer o mesmo que um ou mais imóveis nas grandes cidades. Preços entre 200 e 400 mil dólares são comuns no dia a dia deste mercado. Para atender a demanda, pesqueiros japoneses, depois de esgotarem as reservas próximas do litoral do país, se espalham por todos os oceanos, inclusive na costa do Brasil e da África, na busca pela espécie mais valiosa. Daí o fato de que o atum azul encabeça a lista vermelha das espécies mais ameaçadas de extinção. Documentário lançado nos Estados Unidos alerta para os perigos trazidos pela pesca em escala industrial, na maioria das vezes predatória. Intitulado Sushi The Global Catch, o documentário procura mostrar como, em apenas 3 décadas, a comida japonesa se transformou em fenômeno mundial e levanta a questão: até onde será possível atender a esta demanda? Poucas horas depois de ser capturado, o atum chega aos mercados de Londres, Nova York, Singapura e principalmente Tóquio. Em Nova York, o peixe de alta qualidade vale 50 dólares a libra. O mercado de Tsukiji, em Tóquio, vende 2.000 toneladas de peixe por dia, o que significa um faturamento de 18 milhões de dólares, ou 36 milhões de reais. Cada vez mais as pessoas consomem peixe, seja na China, Rússia ou Brasil. O documentário alerta que, com o consumo crescente, a situação se torna cada vez mais crítica. Não há outra espécie marinha que esteja sob risco tão grande. O volume cada vez menor é um sério problema, muito sério, adverte este pescador. De uma coisa estou certo: o atum vai desaparecer mais cedo do que o petróleo, alerta o Sushi Man. O documentário conquistou o prêmio especial do júri do Festival de Cinema de Seattle em 2011. Das mais de 400 espécies de tubarão existentes no mundo, algumas estão sob séria ameaça. Entre elas, o maior peixe dos mares. Você sabe qual é? O tubarão-baleia, que chega a medir 12 metros de comprimento, tamanho de um ônibus, é o maior peixe do mundo. Pode pesar até 20 toneladas e está incluído entre os mais ameaçados de extinção. Apesar da sua boca enorme, o tubarão-baleia é completamente inofensivo ao homem. Prefere comer pequenos peixes e a flora marinha. Uma única barbatana de tubarão-baleia chega a custar 10 mil dólares, ou 20 mil reais, em países como a China ou as Filipinas, onde é consumida com fins medicinais. Mas o topo da lista dos tubarões sob maior risco é ocupado pelo tubarão-martelo. Os especialistas calculam que em 3 décadas seu número diminuiu em 90%, especialmente nas águas mornas próximas à linha do Equador, que costumavam frequentar. A exemplo do tubarão-baleia, o martelo também é muito caçado por conta do alto valor de suas barbatanas no mercado asiático. Há quem atribua a elas efeitos afrodisíacos. Já o tubarão-branco, o mais agressivo, está incluído na lista dos chamados vulneráveis, ou seja, que corre risco menor de desaparecer. O professor do curso de Biologia Marinha da Unesp, Teodoro Vasques, explica por que o tubarão é tão vulnerável. São 2 exemplos clássicos, né? Uma sardinha e um tubarão. Ambos têm valor econômico e tal. Só que uma sardinha, ela vive muito pouco tempo, 2, 3, 4 anos de idade. Ela começa a maturar e reproduzir muito cedo. E quando ela reproduz em grande quantidade. Joga muitos ovos na água, né? E isso, se existe uma pressão pesqueira grande, mas se sobram alguns recursos para renovar para o ano que vem, ela vai se renovar. E com o tubarão, por exemplo, não acontece isso. Ele demora anos e anos e anos para atingir a primeira maturidade sexual, que ele vai reproduzir pela primeira vez. Ele vive muitos anos, atinge grande tamanho, mas a reposição dele do que foi perdido demora décadas para repor uma quantidade que foi pescada em um ano, por exemplo. E em muitos casos não existe recuperação, a espécie entra em perigo de extinção. O maior animal do mundo, a baleia azul, chegou a ficar perto da extinção. Sob proteção internacional, desde 1966, a espécie vem se recuperando, mas de forma muito lenta, já que alguns filhotes são capturados ilegalmente.
A baleia azul, mamífero marinho, é o maior animal do mundo, chegando a medir 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. Embora tenha sido colocada sob proteção internacional e sua captura esteja proibida, ela ainda figura entre as espécies que correm perigo de extinção. Nos últimos anos, seu número vem aumentando, mas os especialistas ainda não têm certeza de que foi alcançado um limite seguro para garantir a sobrevivência da espécie. Apesar das restrições, 2 países insistem na pesca da baleia. O Japão, que alega razões de pesquisa científica, mas na verdade a carne vai parar nos supermercados. E a Noruega, que também captura para consumo. 2 organizações de defesa do meio ambiente, o Greenpeace e o Sea Shepherd, ou Pastores do Mar, combatem sistematicamente essa prática e enfrentam os baleeiros japoneses em situação de risco. A União Internacional para a Conservação da Natureza foi fundada em 1948 e tem sede na Suíça. 84 países e mais de 700 ONGs apoiam o trabalho da instituição. Quanto você ama a natureza? Você se lembra da sua primeira caminhada na floresta? Seu primeiro banho de mar? A primeira vez que viu um animal selvagem? Todos nós gostamos da natureza. Todos dependemos da natureza. Mais de 40% do oxigênio do mundo vem das florestas. 50% dos medicamentos se baseiam na natureza. 100% dos alimentos vêm da natureza. Será que consideramos esses recursos como eternos? Precisamos dela para nos sustentarmos. A União Internacional para a Conservação da Natureza é a maior rede global de defesa do meio ambiente. Seus integrantes trabalham em mais de 160 países com uma única missão: conservar a natureza. Mais de 1.000 funcionários, mais de 1.200 organizações, incluindo governos e ONGs, 11.000 cientistas e técnicos. Todos eles juntam as mais recentes descobertas sobre a biodiversidade, a situação das diversas espécies para proteger as maravilhas da natureza. Apenas 1% dos oceanos em todo o globo está sob algum tipo de proteção dos governos ou instituições. Já na superfície terrestre, as áreas protegidas chegam a 15%. A falta de legislação internacional e até mesmo dos governos acaba transformando a maior parte dos oceanos em terra de ninguém. De um lado, as vastas extensões e a falta de equipamentos de controle, de outro, as leis do mercado, que regem a oferta e a procura. Assim, os mares ficam expostos aos que têm maior capacidade de pesca e armazenamento. Nesse confronto, quem sai perdendo são os pescadores artesanais, que estão longe de se beneficiar dos recursos tecnológicos e financeiros para patrocinar grandes embarcações. E são eles que veem suas reservas diminuírem cada vez mais. A seguir, um certificado de origem pode ajudar no controle da pesca predatória. E mais, veja outras espécies ameaçadas de extinção que são pouco conhecidas. A gente volta já. Espécies pouco conhecidas também se encontram em situação de perigo. Algumas, além de serem muito caçadas, têm suas próprias dificuldades de reprodução. Nome: esturjão beluga. Situação atual: alto risco de extinção. Para esta espécie não adiantaram as cotas impostas por acordos internacionais e outras restrições. Este é mais um caso em que a grande procura e, portanto, o maior valor de mercado levam a espécie à beira da extinção. Em 30 anos, houve uma queda de 90% na presença desse peixe em seu habitat natural.
A grande procura se deve ao fato de que é do beluga que se extrai o melhor caviar, que chega a custar mais de $1.000 o quilo. Na mesma situação de alto risco está a arraia comum, que já foi abundante em todos os oceanos, mas hoje tem seu número reduzido por conta da pesca comercial. Outro peixe que preocupa os ambientalistas é o marlin azul, uma das mais belas espécies dos oceanos e que ao longo de décadas foi alvo de disputa em torneios ao redor do mundo. Hoje ele tem o rótulo de vulnerável, ou seja, exposto ao risco de desaparecer. O professor Paulo Artacho explica que a diminuição na quantidade de um tipo de peixe não afeta apenas aquela espécie, mas todas as outras. A vida marinha tem um balanço extremamente delicado entre uma cadeia de espécies que vão dependendo de outras. Então, se você, por exemplo, pega uma fatia da cadeia alimentar marinha e você leva essa fatia, por exemplo, à pesca predatória, a pesca além de um certo limite, você pode comprometer toda a vida marinha dos oceanos, do qual milhões e milhões de pessoas dependem. Entre as espécies marinhas, poucas são tão admiradas como os golfinhos, que fazem a alegria de crianças e adultos no mundo inteiro. Essa admiração não impede que eles sejam vítimas da violência. Dotados de uma inteligência incomum, os golfinhos se diferenciam de outras espécies marinhas por duas razões principais. Dormem com apenas metade do cérebro, mantendo o outro lado acordado para a função de respirar e de observar possíveis predadores, entre eles o tubarão branco, seu maior inimigo. A segunda é porque eles emitem sons de alta frequência que, quando atingem um obstáculo ou presa, retornam para indicar a distância. É assim que eles se alimentam ou se desviam de predadores. Existem cerca de 40 espécies de golfinhos, entre os de água salgada ou doce. Uma delas, o golfinho baiji, que existia no rio Yangtze, na China, é a primeira que pode ter sido levada à extinção pela ação do homem. Há 10 anos não se registra a presença de baijis no seu antigo habitat natural. Agora, uma outra espécie de golfinho encabeça a lista dos mais ameaçados, a vaquita, natural do Golfo da Califórnia. As redes de pesca lançadas para capturar outros peixes de maior valor comercial acabam pegando também esses. E então, eles são descartados, muitas vezes sem chance de sobreviver. Outro fator de risco para os golfinhos é que eles dão apenas um filhote de cada vez e, quando em cativeiro, raramente se reproduzem. Um documentário premiado com um Oscar em 2010 alerta para o massacre de golfinhos que acontece todos os anos numa ilha do Japão. A cena se repete todos os anos no mês de novembro. Dezenas de barcos se concentram neste ponto do litoral do Japão para praticar um ritual de extrema violência. Primeiro, os pescadores emitem sons de metais para confundir os sistemas de orientação dos golfinhos. Em seguida, usando os motores dos barcos, forçam a entrada deles na Baía de Taiji. Depois, fecham as saídas com enormes extensões de rede. E então, começa a matança. Só são poupados os maiores, que podem ser vendidos para aquários e chegam a custar até $50 mil ou R$100 mil cada. Os demais são dizimados. Os pescadores alegam que se trata de uma tradição, mas o fato é que a carne é vendida em supermercados de vários países da Ásia, como se fosse de baleia. O documentário The Cove foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo. Após a premiação com o Oscar, que tornou o filme ainda mais conhecido, mais de 1,5 milhão de pessoas assinaram petição defendendo o fim da matança. Numa tentativa de combater a pesca predatória, supermercados e restaurantes da Austrália e da Nova Zelândia começaram a exigir um certificado de origem dos produtos. O MSC, iniciais em inglês para Conselho de Administração Marinha, é uma organização que começou na Austrália e Nova Zelândia e hoje já encontra espaço de atuação em outros países, como os Estados Unidos. O objetivo é assegurar que os produtos de origem marinha que chegam ao mercado tenham origem sustentável.
A MSC é uma organização não governamental sem fins lucrativos que acompanha os períodos de pesca de cada espécie nas diferentes regiões e fornece os dados às empresas do setor. Uma das principais conquistas do grupo foi a recuperação da lagosta no litoral da Austrália, que chegou a alcançar níveis críticos, mas hoje já pode ser encontrada em quantidades satisfatórias. Mais de 40% dos habitantes do planeta vivem em regiões costeiras. Com o aumento populacional, a demanda pelos recursos oceânicos não para de crescer. Levando em conta que a população mundial já ultrapassou a marca dos 7 bilhões de habitantes, isso significa que cerca de 3 bilhões de pessoas vivem em áreas litorâneas. Como esse número não para de crescer, também aumenta a dependência dos oceanos para alimentação, recreação e sustento. O dado mais assustador entre os estudos recentes é este: 84% das reservas marinhas monitoradas estão completamente exploradas ou esgotadas. Daí o fato de que frotas pesqueiras de alguns países invadem os limites marítimos de outros em busca do pescado que já não encontram em suas próprias águas. No Brasil, por exemplo, o professor Teodoro Vasques diz que a situação já ultrapassou o limite de reposição das espécies, também por causa da ação de navios pesqueiros ilegais. E esse controle funciona? Em partes sim, em partes não. Tem muita pirataria, tem muita pesca que acontece sem a gente ver, né? Sem a gente enxergar, é difícil controlar isso. Mas o que chega de barcos de pesca para alguns órgãos que tentam controlar, são feitos relatórios em base nisso, e toda a parte de pesquisa biológica de cada espécie importante, né, pesqueira, nós das instituições de ensino de universidade, a gente faz isso, também fornece esses dados para o governo para se estabelecer um relatório final e tentar fazer leis em cima disso. Para quem vive da pesca artesanal e depende desse meio para ganhar a vida, a captura em grande escala é uma ameaça à sobrevivência das comunidades. Estudo da Universidade Federal do Ceará aponta que a produção pesqueira no estado caiu cerca de 30% nas últimas 3 décadas. Na praia de Mucuripe, em Fortaleza, no litoral norte do Ceará, os pescadores se queixam das dificuldades. E o peixe que tem aqui nosso aqui é muito pouco, não tem peixe, não tem. A jangada passa 5, 6 dias no mar, quando chega, o pescador vai por 50 conto, 20, às vezes nada. Está muito difícil, porque mesmo agora na pesca artesanal, existe a forma ilegal de pescar. A lagosta hoje ela continua sendo pescada de forma irregular, que é aqueles que a gente chama do pirata. O pirata não tem compromisso com a natureza nem com a economia. Ele pesca o ano todo. Já o pescador legal, que a gente chama do pescador documentado, que respeita o defeso da lagosta, por exemplo, né? Ele não pesca no período do defeso. Já aquele que não tem compromisso com a legalidade, ele pesca o ano todo. E o que isso? Nós nos ressentimos de quê? De uma política de fiscalização severa. Não basta criar leis para dizer isso é proibido dentro do mar. O professor Paulo Artacho defende medidas urgentes em nível global para enfrentar o problema. O que nós observamos que está faltando, nós observamos isso na Conferência Rio+20, é a falta de uma governança global capaz de administrar de uma maneira inteligente, de uma maneira esperta, os recursos naturais do nosso planeta. Então nós observamos que a falta de uma política de contenção de emissão de gás de efeito de estufa, falta de uma política que possa regular a pesca predatória nos oceanos, falta de uma política que possa administrar os processos de erosão na costa e assim por diante, é absolutamente urgente que a humanidade acorde para esse problema, estruture questões de governança global efetivas, né? E todos percebam que o planeta é um só, os oceanos pertencem essencialmente a todos os países do nosso planeta e nós dependemos para o nosso futuro de uma maneira muito crítica da saúde dos ecossistemas terrestres e oceânicos para a sobrevivência da nossa espécie. Daqui a pouco, os critérios de classificação das áreas mais protegidas. E veja também quais são os países que cuidam melhor de suas áreas litorâneas. A gente volta já.
Para avaliar a situação dos oceanos, os pesquisadores obedecem a uma série de critérios que incluem, entre outros dados, a preservação da biodiversidade. Para elaborar o chamado Índice de Saúde do Oceano, os especialistas levam em conta alguns critérios básicos: capacidade de provisão de alimentos, oportunidades de pesca artesanal, águas limpas, livres de resíduos químicos, esgotos e lixo, condições de fornecimento de produtos naturais, como óleo de peixe, algas marinhas, conchas, esponjas e corais. Subsistência e economia, oportunidades de trabalho e de sobrevivência para as populações locais, turismo e recreação, exploração de atividades de lazer nas áreas costeiras. Para o professor Paulo Artacho, é cada vez mais urgente buscar a sustentabilidade nas atividades relacionadas com o mar. Está sendo cada vez mais difícil você sincronizar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e com uma exploração dos recursos naturais de uma maneira sustentável a médio e longo prazo. O que nós observamos é que principalmente as grandes empresas, têm uma tendência a basicamente visar o lucro a muito curto prazo, sem pensar na sustentabilidade, no caso dos oceanos, a médio e longo prazo. Isso tem um efeito desastroso, não só sobre os ecossistemas oceânicos, mas também sobre os ecossistemas terrestres. Esta visão de desenvolvimento, que não é sustentável nem a curto, médio ou longo prazo, tem que mudar para que a gente tenha um planeta saudável, estável e seguro do ponto de vista alimentar, por exemplo, que no caso dos oceanos é muito importante, a médio e longo prazo. Você faz uma ideia de qual é o único país desenvolvido que cuida bem do litoral e quais são os primeiros colocados nessa avaliação? O local mais preservado em todos os oceanos é a ilha de Jarvis, localizada no meio do Pacífico. Com apenas 4 quilômetros quadrados, a ilha desabitada é administrada pelo Serviço de Pesca e Vida Silvestre dos Estados Unidos. Seguem-se outras ilhas desertas do Pacífico e o primeiro local habitado que aparece na lista publicada pela revista Nature é o arquipélago Seychelles, na costa leste da África, no Oceano Índico, que figura em 4º lugar. Cerca de 85 mil pessoas moram lá. Entre os países industrializados, a Alemanha ocupa o melhor lugar na lista, entre os que cuidam bem de suas áreas costeiras. Está em 5º lugar, seguido pelo Canadá. Já o Brasil aparece em 35º lugar, bem à frente da Argentina, que figura em 105º. Os últimos colocados ficam todos na África: Serra Leoa, Libéria, Gana e Guiné-Bissau. Para os mais céticos, é difícil negar que a atividade humana degrada o meio ambiente e põe em risco a biodiversidade, ou seja, a conservação das plantas e animais. Da mesma forma, não se discute que ecossistemas saudáveis, que produzam água limpa, alimentos de qualidade e garantam o desenvolvimento sustentável, são fundamentais para assegurar o bem-estar das pessoas. E para quem ainda tem dúvidas sobre os efeitos do aquecimento global, basta ver estas recentes imagens do Ártico, onde acaba de ser registrado o recorde de perda na camada de gelo. Como o Ártico funciona como uma espécie de refrigerador do planeta, não foi surpresa o fato de que esse recorde coincidiu com uma seca devastadora no hemisfério norte. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.